Cartão Verde está de volta. O Santos realizou na tarde de hoje o último treino antes da partida de ida com o Cerro Porteño, que será realizada amanhã no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O jogo que começa a decidir uma das vagas para a final da Libertadores desse ano. Quem esteve lá e nos traz as informações é o repórter Jerônimo Moraes. Um rachão bem animado marcou o último treino do Santos antes da partida contra o Cerro Porteño, amanhã à noite no Pacaembu. Câmeras desligadas apenas na hora do treino de bola parada. Desde que assumiu o Peixe, Muricy Ramalho está invicto. Foram 13 jogos, com 8 vitórias e 5 empates. Ele vem fazendo um ótimo trabalho, vem nos ajudando, vem nos orientando. Então acho que isso, desde quando ele chegou, nosso time cresceu em todos os aspectos. Então isso vem melhorando muito. Nem mesmo o jogo com mais contato físico, tradicional da Libertadores, assusta o jovem Neymar. Eu me preparo para o jogo bem tranquilo, normal, igual a todos, que é descansando bem, pensando na partida. Acho que é mais para isso e preparando o corpo para as porradas também que vem, né? Que não são poucas e não são nada agradáveis. O Santos chega à semifinal da Libertadores após 4 anos. E para tentar conquistar a América pela terceira vez, o alvinegro aposta em um elenco jovem, com média de idade abaixo dos 25 anos e vários jogadores formados nas categorias de base. Mas o técnico Muricy Ramalho não acredita que a falta de experiência possa pesar na reta final. Pode pesar se as pessoas que comandam o time, né, no caso o treinador, a comissão técnica, dirigente, querer fazer alguma coisa demais. Ele tem que entrar em campo, como eu falo para ele, não tem surpresa, não pode ter surpresa. Não pode entrar em campo, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo. Não, tem que saber tudo. Isso para mim, isso eu gosto de fazer, é o meu trabalho, né? E aí, Magrão, molecada, time novo mesmo, né? Menos de 25. Agora, vamos pedir para... Não fala que é o último treino, porque não tem treino na véspera do jogo. Isso é uma brincadeira. Mas nunca teve, nem na tua época, né, Magrão? É o último treino, não tem treino nenhum, mas... É o último ajuntamento, é isso? É só para se divertir, é uma brincadeira. A crônica esportiva chamava de recreativo, né? Mudou, esse não chama mais. Time do Santos com uma modificação, né? Mais fechado ainda. Adriano, Arouca e Danilo, 3 volantes. O Alan Patrick no banco, né? Alan Patrick fora, Neymar na frente com o Zé Eduardo. Contra o Cerro, que é um time sem velocidade, né? Não tem contragolpe algum. Mas você pega esses 3 volantes, mas quantos sabem jogar ali? Todo mundo, né? Não, a questão do Santos é que o Santos marca muito à frente, rouba a bola ali, pega a defesa aberta. E o Neymar sempre acaba fazendo uma jogada ou outra, 2, 3, em todas as partidas, resolvendo os jogos. Foi assim na partida da classificação contra o Once Caldas, uma jogada do Neymar. Aliás, é o mesmo time que jogou com o Once Caldas, né? É o mesmo time. Não, exatamente. Depois que saiu o Alan Patrick, ele vai fazer o mesmo time. E aí saiu o Jonathan. Foi contra o Cerro Porteño que o Magrão estreou no Santos. Voltou depois de um tempão parado. É verdade, é o do Uruguai? 4-2, você fez... Paraguai, né? Paraguai, você fez... Não, a minha estreia foi contra o do Uruguai. Foi o Cerro do Uruguai. Foi o Cerro de lá? Eu achei que era o Cerro de... Não disputou a Libertadores esse ano? O Cerro de lá? Não. Não disputou. Foi o Cerro... O original do Uruguai. Escolheram um time bem fraquinho. O Chico falou uma coisa. Malandro, esse Magrão. Eu já ia elogiar o Magrão. O Chico tocou num ponto aqui desse trio de volantes do Santos aí que tem o Arouca. Hoje, perguntado por um amigo aqui da redação, ele me perguntou quem via o programa, eu disse que era o vice-presidente de futebol de São Paulo. Pergunta para ele por que o São Paulo não gosta da torcida, me disse ele. Aí eu quis saber, como é que esse não gosta da torcida? A gente prefere o Júnior César, eles vendem o Júnior César e ficam com o Juan, que a gente não gosta tanto. O Arouca a gente adorava, eles mandaram para o Santos e o Sérgio Rodrigo Santos, que não caiu nas graças da torcida. O Kaká também foi embora por causa da torcida. Esse é outro que... Aí ninguém lembra. Vai saber, o Arouca era outro na época de São Paulo. Estou fazendo uma brincadeira aqui. Veja, na época, até o técnico era o Muricy, na época, né? O São Paulo queria trazer o Rodrigo Souto, estava muito impressionado com o futebol dele. Ele estava realmente jogando muito bem, né? E é um grande jogador. E nós trouxemos o Rodrigo Souto. Acontecia que o Rodrigo ainda tinha um tempo de contrato no Santos e, na época, o que se propôs foi emprestar o Arouca para compensar a liberação antecipada do Rodrigo Souto. E
o Arouca foi muito bem no Santos e o Santos exerceu uma cláusula que existia de que ao fim daquele período de empréstimo, ele poderia optar pela compra. E o valor não era um valor pouco expressivo, não, era um valor bem... E jogou muito também, ficou mais barato ainda, né? Foi. E ele foi muito bem e o Santos resolveu exercer o direito que tinha. Lembrando que o Jameli nos disse aqui que o Santos não queria fazer a troca, que o Rodrigo Souto não aceitou uma redução salarial proposta no começo da gestão do Luiz Álvaro. E outra coisa que eu ia dizer também, eu brinquei com essa coisa da torcida do São Paulo reclamar, mas a torcida do Santos, na época, o Chico tá aqui, não vai me deixar mentir, também reclamou de perder o Rodrigo Souto também. É Arouca que com o Muricy não preparava... E o Arouca não estava jogando essa bola toda no São Paulo. O Arouca, antes de ter a oportunidade que teve no Santos, com o Muricy, ele era reserva do Richarlison, ele improvisava na lateral direita. Deixa eu só dar uma outra notícia aqui. A gente falou dessa coisa da garotada sair rápido. Eu não tive tempo de checar a informação, mas na hora que a gente veio aqui para o estúdio, ela já estava em mais de um site, em vários sites, da venda do Alan Patrick, vendido para o Shakhtar e que deixa o Santos após a Libertadores. Jogador de 20 anos. Quer dizer, ficar sem o Ganso e sem o Alan Patrick... Você está passando frio aqui agora, imagina. Agora, uma curiosidade, um outro assunto, já estava acertado, mas hoje foi divulgado assim mais amplamente, o acerto do São Paulo com a Globo. Pergunta que a torcida faz aqui sem parar. O valor da cota, que eu sei que você vai responder, mas a gente tem que perguntar, essa cota está acima aquela cota intermediária entre o padrão Palmeiras, Flamengo e Corinthians? Como é que ficou isso, João Paulo? Esses números são sempre muito confidenciais. Nós não temos muita informação a respeito da cota dos demais. Mas eu posso assegurar para você que a negociação toda, né, nossos direitos, mais alguma coisa extra que foi combinada, nos deixaram bastante, vamos dizer, sorrindo de orelha a orelha. Então nós nos sentimos hoje muito compensados em termos de negociação. E em termos de número de jogos televisionados, esse tipo de coisa, isso tudo foi conversado, João, você sabe? Não, veja bem. Porque tinha uma briga aí, todo mundo sabe que tinha... Isso são pressões de negociação e que forçam a transigência de parte a parte, né? Eu acho que a questão de número de jogos, de televisionamento, ela é muito mais técnica do que política, vamos dizer assim, né? Cada clube vai ser televisionado de acordo com o seu momento e com a visibilidade que lhe é inerente. É o bom senso. O São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, Flamengo, são clubes que têm grandes coletividades e que também têm, principalmente os clubes de São Paulo, têm um valor comercial muito elevado porque as suas coletividades têm um poder aquisitivo diferenciado em relação ao país como um todo. E é óbvio que os patrocinadores almejam isso. O que eles almejam é esse alcance, né? Então eu não tenho dúvida que, dependendo do desempenho técnico de cada time e dependendo das suas qualidades comerciais, vamos dizer assim, eles terão maior ou menor visibilidade. Ô, João, você falou dessa questão do poder aquisitivo da torcida. A torcida de São Paulo tem a imagem de uma torcida mais rica, etc, etc. Mas o que se tem notícia nas outras pesquisas do Ibope, por exemplo, é uma torcida que vai muito já desce da classe C, D e E. Isso é verdade. Vocês têm uma pesquisa mais apurada disso? De quando? Sim. Veja, o que hoje nós temos consciência, o pessoal, nossos companheiros de marketing têm nos passado, é que há uma distribuição muito homogênea. Que o São Paulo, que no passado era um clube com uma coletividade muito menor, tá certo? Tipo uma aristocrata, né? Exatamente. Ao longo do tempo, e principalmente depois da inauguração do Morumbi, dessas conquistas todas que teve... O crescimento dos bairros da Zona Sul ao redor do estádio. Exatamente. Passou a ter se popularizou. Passou a ser um clube de massa. E hoje a nossa grande expectativa é que essas pesquisas que têm sido feitas pelas nossas áreas aí de marketing, estatística, têm nos dado resultados de que a faixa mais jovem, ela está vendo uma muito forte predominância do São Paulo. São Paulo hoje tem uma torcida de garotos de menos de 12 anos, de 13 anos, muito forte. E isso nos dá aí uma expectativa de que, para frente, a nossa torcida ocupe lugar de mais destaque do que já ocupa hoje. Isso, para nós, é muito bom.
Eu vou aproveitar, a gente vai espremer um pouquinho. Tem um assunto que a gente tem que falar, que é o presidente da CBF, do comitê organizador da Copa de 2014, Ricardo Teixeira, teve o nome mais uma vez envolvido em um escândalo. O programa Panorama da rede britânica BBC levou ao ar ontem reportagem afirmando que Teixeira, em um acordo feito com a Justiça Suíça, devolveu dinheiro de suborno à empresa ISL, que era o braço comercial da FIFA, e faliu em 2001. A ESPN Brasil ouviu em Londres o repórter da BBC, o escocês Andrew Jennings, e gentilmente nos cedeu parte da entrevista, que é contundente, e a gente faz questão de mostrar agora. He has had to admit that he had bribes. That was, the police demanded this settlement. So he had to admit that he got bribes, he had to pay money back, and okay, the deal was complete confidentiality, no names. When on earth is a government in Brazil going to say enough is enough? Yes, we want the World Cup. Yes, we love having a very successful football team. But we don't need Ricardo Teixeira. If I were Brazilian, I'd be very angry that my taxes weren't going to poverty, to infrastructure, to health service. They go to these crooks at FIFA. I wouldn't stand for it. Let's see Ricardo going down the steps. That would be justice, wouldn't it? That would be justice. That'd be justice for the Brazilian people. They're the ones getting ripped off. I'm not getting ripped off. I'm morally ripped off. But it's not my money he's getting his hands on. It's your money. É uma vergonha pra gente, meu. Contundente, Porque meu. não importa quem seja, é representante do povo brasileiro. E já falei, não sou PSDBista, parabéns ao governador-geral do Alckmin, que ficou firme, não vai dar dinheiro, pelo menos diz, e até agora não vai dar dinheiro de imposto para a construção de estádio nenhum aqui. Não pode colocar dinheiro de imposto em Itaquera, no Morumbi, no Canindé. Façam como o Palmeiras. Arrume alguém que banque a obra. Não, era o que todo mundo devia ter feito. Agora, eu quando vi essa sonora do Andrew Jennings, fiquei com esse sentimento que você falou. No final não tinha elucidado qual era, mas era de vergonha. Quero dar o crédito também, a entrevista foi feita pelo João Castelo Branco. E tem uma questão que eu acho importante as pessoas notarem. A FIFA tem ficado cada vez mais na berlinda. E a gente nunca teve tão atrelado à FIFA como está agora. Não, quer dizer, você imagina se na trajetória daqui até lá, quer dizer... O que vai acontecer? Você pegar dinheiro público para evento privado. A disputa entre Catar e a Inglaterra para a Copa do Mundo, a Inglaterra teve um voto. Um voto? Magrão. E aí, fora dela, teve um voto. A preferência parece que é o local onde você precisa construir o estádio. Parece que essa é a preferência. Não, e nunca estivemos tão obedientes, né? Assim, exatamente. A FIFA vem sem moral nenhuma, sem lastro moral algum. Exigindo quem tem que fazer. E fica, inclusive nós, a população, ficamos... não vamos cumprir as coisas da FIFA. Não tem que cumprir isso da FIFA. Leva a Copa para outro lugar. Leva a Copa para a Inglaterra. Tem estádio pouco realizado. Exatamente. Mas para que cumprir isso? Outro papo, até que você falou um dia, bem falado aqui, isso falando a parte da população também. A gente fica o tempo inteiro na fila do aeroporto, em qualquer canto, associando o nosso sacrifício hoje à Copa do Mundo. E não reclamando da nossa situação hoje. Isso. Então, começando a usar a Copa como parâmetro para o futuro, e esquecemos até que o sufoco é hoje. Para você ter o metrô, no Morumbi, para você fazer a obra... linda disso. Escuta essa, Vitor. A metáfora que um amigo meu falou. Escreveu, inclusive. Ele falou o seguinte. Existia um Senado, um determinado povo do mundo, país do mundo, e aí foi anunciado que os bárbaros chegariam para tomar posse daquele reinado. E todo mundo parou. Então ficou tudo interrompido. O Senado parou, a Câmara parou, o povo parou. Aí chegou um gaiato no final da história e falou assim, e se os bárbaros não vierem? Parece que vinha do H lá. Não, mas sabe uma coisa, se os bárbaros não vierem? Tem uma coisa que as pessoas precisam parar de acreditar. Para você fazer obra de infraestrutura para melhorar o bairro de Itaquera, o metrô para o Morumbi, você não precisa de uma Copa do Mundo. Não é. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu queria passar... É a necessidade... Eu queria passar a palavra para o João, mas antes queria dizer uma coisa. Acho que esse é um outro aspecto também que as pessoas não pensam. A Copa, realmente, como disse o Magrão, de certa forma, a gente para e passou a ser prioridade. Quer dizer, quantos aeroportos e portos a gente não tem no país precisando ser melhorados e que estão fora desse eixo, entendeu? Não vai fazer jogo em São Paulo, o Morumbi não pode. 12 tudo acontece no Morumbi, lugar. cara. O Campeonato Amazonense tem menos de 1.000 pessoas de média. Vão gastar uma fortuna no estádio. O Brasil não conseguiu implodir um estádio, depois quando construir outro também não vai ninguém. O Garrincha deu mais um drible. É brincadeira. João, já demos a nossa opinião. Queremos a sua. Bom, eu acho o seguinte, é óbvio que a Copa do Mundo
É um evento aí que toda a população mundial aguarda com ansiedade. E é claro que a população brasileira também tem essa expectativa. Agora, minha opinião, e não é só a minha opinião, eu tenho ouvido isso muito dentro do governo de São Paulo, do atual governo, do governo anterior, do governador Serra. Não, esses investimentos todos têm que representar um legado para a população. Então, qualquer investimento que seja feito pelo poder público, ele tem que, no dia seguinte, estar sendo produtivo para a população, porque foi dela que vieram os recursos. Então, o nosso grande medo é deixar elefantes brancos por aí. Felizmente, em São Paulo, a gente já tem uma boa infraestrutura. O que está sendo feito para a Copa do Mundo, basicamente, o governo, a prefeitura, são obras que realmente representam um legado, né? A linha 17 do metrô, a linha 4, que está concluindo, algumas obras viárias na região de Itaquera, da Zona Leste, sem dúvida nenhuma representam um legado. Mas em outros locais do país, a gente tem certeza que teremos elefantes brancos. Não há menor dúvida disso. Não vamos mencionar, até para respeitar as outras cidades, mas há cidades aí em que o estádio vai ficar vazio. Há cidades que não tem clube na primeira divisão nem na segunda. Há cidades que não tem coletividade nenhuma própria, que são times... A capital do Brasil, por exemplo, tem 2 times lá, com pouquíssima torcida. A maior parte da população torce para times de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, você veja, isso só no que se refere a estádios. Agora, outras necessidades nós temos aí, os aeroportos são um grande problema nesse país. Nós já não temos hoje condição de abrigar os usuários, agora, né? Com Copa ou sem Copa, hoje não temos condição de atender os usuários, né? Você imagine em 2014, quando virão 600 mil pessoas, essa é a expectativa de visitantes no Brasil. Imagine o aeroporto de Congonhas, que vai ser todo mundo fala de Cumbica, não é Cumbica, é Congonhas. O tráfego é interno. Porque o tráfego interno, durante toda a Copa, vai ser, o aeroporto de Congonhas é o nó dos voos domésticos do Brasil. Quer dizer, hoje ele vive lotado. Você imagine numa Copa do Mundo com 600 mil pessoas circulando para cá e para lá, geralmente no mesmo horário, né? Horário dos jogos, após os jogos, antes dos jogos. E essa aqui não temos portos, não temos aeroportos, não temos rodovias, não temos ferrovias, não temos nem ciclovias. E não temos hotéis também. Aliás, ferrovia é uma vergonha. Um país desse tamanho tem que ter ferrovia. Todo a extensão. Fecha, as 2 maiores cidades do país não tem uma ferrovia ligando as duas. Isso é uma prova de quem está fora dos trilhos mesmo. Porque... E Chico Sá dando uma baita pisada de bola, depois do intervalo eu vou falar qual é. Tá bom, ainda bem que você me deu, a gente deixa para o intervalo. Eu percebi. Vamos fazer aqui o nosso último intervalo, o cartão verde volta já.